A lista de presença registra na casa o comparecimento de 475 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e o nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Não, presidente. Podemos manter o painel? Zerado o painel. Zero o painel. Zerado o painel. Zero o painel. Não, rapaz. Presidente. Vamos entrar em obstrução. Presidente. Esse governo não merece nenhuma votação, não. Vamos Deputado Zé Guimarães. A rede permanecerá em obstrução, como vinha fazendo até esse momento. A rede não Deputado Zé Guimarães. deve registrar presença. Entrar em obstrução. Palavra está com o deputado Zé Guimarães. Não registrar a presença. Não registrar a presença. Não registrar a presença, deputado do PSB. Não registra presença. Não registrar presença. Não registrar a presença. Presidente, eu quero fazer uma afirmação aqui. Deputados do PSB a não registrarem presença. O PT Por favor, nesse por processo favor. eleitoral. Eu dei a palavra quebrando a urna, Eu dei a palavra. quebrando a urna, não tem apenas pela democracia, não sabe ser derrotado, não sabe conviver com a divergência. Nós vimos aqui deputados do PT quebrando urnas eleitorais. Quero dizer que hoje está representada a vontade do povo. E o povo saiu vitorioso desse início. Eles estão aprendendo com a Venezuela, mas aqui é o Brasil. A palavra com o deputado Zé Guimarães. Presidente, só para solicitar, senhor presidente, os líderes da base para uma reunião agora na liderança do governo. Portanto, enquanto nós não discutirmos a pauta, solicito um tempo para fazer a reunião a Vossa Excelência e em seguida a gente anuncia a nossa participação ou não no plenário agora à noite, senhor presidente. Portanto, solicito todos na liderança do governo para uma pequena reunião, senhor presidente. Não marcar presença. Fora, PT! Quero falar Senhor com o presidente, é lógico que depois de uma votação dessa, de uma razão tão importante do Brasil, histórica para o país, não há por que continuar a sessão, senhor presidente. Eu rogo a Vossa Excelência que encerre a sessão e amanhã nós retomemos. Você está convocando a reunião da base. Para que haja pacificação nesse plenário. Hoje o dia já está ganho. Michel Temer está convocando a base. Para o governo poder assimilar a derrota. O dia hoje está ganho, presidente. Pode encerrar a sessão. Alô, companheiros, eu queria fazer uma declaração rápida aqui. Eu ontem militei, discuti muito no ambiente do meu partido, que não era razoável que o partido dividido como o PP tivesse somente representantes na chapa 1, chapa oficial. Porque nós temos diferenças, nós temos ideias diferentes, e o partido não é um bloco só, um bloco homogêneo. E então me aquioraram com a maravilha de ser suplente. E eu disse, não se trata de um nome, nem do meu, nem de ninguém. Se trata de sermos equânimes e podemos fazer, de fato, as coisas como são. Indicarmos dois de uma tendência e dois de outra tendência. Então, amigos, quero pedir a todos que tenhamos calma, porque obtivemos a primeira grande vitória hoje. É a primeira de uma grande série de vitórias. Presidente, quero falar. Então, apesar de estar na chapa 1, tive a honra e a grande alegria de votar na chapa 2 com vocês. Valeu! Presidente, golpe! Golpe é um partido acabar com a esperança de uma nação. Golpe é permanecer submetendo ao povo brasileiro o pior governo que esse Brasil já teve. Golpe é submeter a Solidariedade orienta para não dar presença. que hoje, que o nosso povo, que acaba com a esperança e com a dignidade do nosso povo. Golpe é permitir que o PT, o partido que envergonha o povo brasileiro, o partido que acaba com os sonhos do povo brasileiro, continue a destruir a Quero falar como líder. Senhor presidente, Como líder, dou a palavra ao deputado Chico Alencar. O senador Delcídio está fazendo delação premiada. Como líder, deputado Chico Alencar. Os japoneses estão chegando. Eu vou aguardar 30 minutos para atingir o quórum. Não atingindo o quórum, encerrarei a sessão. Olha o japonês. Fórum na papuda. Deputado Chico Alencar. Solidariedade pede que não resiste presença. Os senhores deputados de Solidariedade, não registrar presença. A palavra com o líder. Palavra com o líder. No PT, na Líder do papuda. pessoal.
O PPS pede para não registrar presença. Os democratas continuem a obstrução. Palavra com o líder do PSOL. Palavra com o líder do PSOL. Essa balbúrdia vocal deriva da esdrúxula sessão anterior, onde o direito elementar à palavra dos parlamentares no parlamento foi cassado. Ninguém pode falar, apenas votar. E votar como? De maneira secreta. O PSOL tem uma história, os que são mais antigos aqui sabem disso, na luta pelo voto aberto no parlamento. Integral, porque quem nos elege tem o direito irrenunciável de saber como o seu representante vota. Exceto nos casos em que a determinação constitucional para o voto secreto, ele tem que ser sempre aberto. É um dever nosso. Nós não permitimos que as cortinas fossem fechadas nos nossos modestos votos derrotados aqui, aliás. Agora, o voto secreto estimula a traição e o comportamento covarde do parlamentar. Quer se esconder do quê? Para manter o pé em duas canoas? Para mamar na teta do governo e, num eventual futuro governo do vice de hoje, também está presente? Isso degrada o parlamento. O governo Dilma é indefensável, sim, pelos seus projetos e programas, mas tem que ser derrotado, na nossa visão, nas urnas, em 2018, respeitando o calendário eleitoral. Um processo de impeachment que tem previsão constitucional, feito dessa maneira, com adiamento de prazos pré-determinados, com essas urnas que estavam aqui desde o fim de semana. Não foi coisa do colégio de líderes, não. Desde o fim de semana, elas foram instaladas aqui. Já havia uma decisão prévia de fazer o voto escondido, oculto, que o Senado, em boa hora, recusou em relação ao caso do senador indiciado Delcídio, que, aliás, fará delação premiada e vai falar muita coisa também. Então, olha, o próprio procedimento do impeachment fica maculado dependendo de como foi encaminhado aqui. Ou seja, aquele que é o elemento mais agudo do processo político, do ponto de vista constitucional, é objeto de manobras, de casuísmos. Repito o que disse aqui outro dia. Para nós, os meios são os fins em processo de realização. Se a gente combate a corrupção, não pode utilizar meios corruptos. Se a gente quer a transparência, tem que ter a transparência no nosso voto aqui. Vou concluir, presidente. Também há uma coincidência cronológica fantástica. Mais uma vez o Conselho de Ética não votou sequer a admissibilidade da representação contra Eduardo Cunha. Ato contínuo, estava aberta a sessão aqui e pela quinta vez se postergou uma decisão elementar. Essa Câmara vive momentos muito estranhos, muito rebaixados, independente desse resultado aí. Nós temos toda a autoridade para falar, não é nenhuma consideração a partir do resultado, mas dos métodos antidemocráticos que estão vigorando aqui. Para falar como líder, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, eu estava aqui já. Não, deputado Carlos, é que a deputada Jandira está na sua frente na hora de inscrição. Eu peço a Vossa Excelência, eu chamo a Vossa Excelência. Presidente, mesmo que haja assim uma certa excitação no plenário, e muitos não queiram ouvir, mas eu vou aqui registrar algumas questões. É bom primeiro mostrar que, apesar de todos os golpes na Constituição, na lei, no regimento, do presidente da Câmara articulando chapa da oposição, articulando dissidências, vocês não têm o quórum do impeachment. Vocês não atingiram 2/3 com tudo isso, o que mostra que não adianta gritar impeachment, porque vocês não ganhariam se a votação tivesse ocorrido nesse momento. Segundo lugar, dizer o seguinte: a nossa ação no Supremo Tribunal Federal, que está lá, a nossa ação de descumprimento de preceito fundamental e 2 cautelares, é bom explicar para esse plenário, é porque chapa avulsa, e eu sinceramente lamento a atitude de alguns líderes aqui.
os líderes não se respeitam. Quando se propõe chapa com indicação dos líderes partidários, é o que reza a Constituição, a lei dos partidos e também o regimento interno. É um absurdo que alguns líderes, ao invés de indicar os seus representantes na chapa, respeitando os partidos, a proporcionalidade partidária e a Constituição brasileira, se omitam e se coloquem na chamada chapa avulsa. Isso é uma atitude que nega todas as prerrogativas dos líderes dos partidos dessa casa. Depois não venham exigir prerrogativa de líder, como vocês descumprem a Constituição, é a prerrogativa que tem. Vocês acabaram de abrir mão da prerrogativa dos líderes dentro do Parlamento brasileiro. Uma outra questão importante de dizer é que chapa avulsa é inconstitucional. Não existe isso no regimento da casa. Nunca vi chapa avulsa para a comissão. Aqui o que na eleição da mesa existe são candidaturas avulsa com número, tentando seguir proporcionalidade partidária por fora dos líderes. Isso é uma inconstitucionalidade. Isso é contra o regimento. Voto secreto. Por que vocês não botam digital no voto aberto? Qual é o medo? Medo da sociedade brasileira? Medo da opinião das pessoas? Botem as digitais. Esse é o princípio da publicidade, que está na Constituição e está na jurisprudência do Supremo. Tenham a coragem de assumir os seus votos. Digam para a sociedade que vocês querem esconder, fazer traição por baixo do pano, articular em bastidor. Botem seus dedos, botem suas digitais, que é mais digno, é mais altivo a votação aberta num processo como esse. Digam que vocês querem desferir golpe contra a democracia brasileira, mas assumam botando suas digitais nessas bancadas do Parlamento brasileiro. E lamento que o presidente da casa, que se senta na cadeira onde sentava Ulisses Guimarães e tantos outros, seja o artífice desse golpe. Presidente Eduardo Cunha, eu faria um enorme favor à sociedade brasileira se abrisse mão desse espaço para garantir que o Parlamento voltasse a ter credibilidade e nós garantíssemos que não tivesse mais golpes na Constituição, interferência em processo de investigação em causa própria e interferência ilegal, golpeando um processo que deve estar dentro da legalidade, para que com democracia a gente analise o impeachment ou não de uma presidenta que não tem qualquer acusação contra ela. É tudo frágil. Só no golpe e no tapetão vocês vão tentar ganhar aqui, mas não vão conseguir. A sociedade não apoia golpe na democracia. A sociedade não apoia ilegalidades. Mesmo quem critica o governo não aceita golpe. O que aconteceu aqui hoje foi um golpe. Nós vamos ganhar e vamos mostrar a vocês que quem defende a democracia é vitorioso nesse país. Muito obrigado. Para falar como líder, deputado Zé Guimarães, pela liderança do governo. Delcídio abriu a boca. Relação do Delcídio aí, viu, presidente? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, queria só solicitar o pessoal do áudio aí para aumentar um pouco o meu som, dada o frisson e o pouco silêncio aqui no plenário. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesse momento, como líder do governo aqui na casa, democraticamente, como essa tem sido a nossa postura, expressar para meus correligionários, deputados e deputadas para o Brasil, o significado e expressar, na medida do possível, um posicionamento político que revela, acima de tudo, uma conduta e um processo que levaremos a cabo a partir deste momento. Por isso que venha, se aqueles que estão incitados puderem me ouvir, eu agradeceria democraticamente, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. A primeira questão importante é que eu queria dizer aqui em alto e bom som que essa vitória que a oposição obteve, construída a cabo por mudanças de regras que permitiu o tal famigerado voto secreto, é uma vitória que não atinge os objetivos da oposição, que é construir votos no plenário para um possível impedimento da presidenta da República. É uma
é uma vitória de pirro, porque sem qualquer movimento, proibindo até das nossas falas, nós obtivemos 199 votos aqui no plenário a partir da abertura das urnas aqui colocadas pelo senhor presidente dessa casa. Segundo, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, por que nós chamamos a atenção do presidente para ele não cometer as ilegalidades como presidente do Poder Legislativo da Câmara Federal, não cometer as ilegalidades que foram cometidas? Qual é a primeira ilegalidade? Política, não regimental. A primeira ilegalidade política. Nós enterramos, lamentavelmente, a oposição serviu a esse papel. Nós enterramos o papel do colégio de líderes, na medida em que líder não pode mais indicar nada porque aparecem as chapas avulsas, os candidatos avulsos, desrespeitando aquilo que já é uma norma consuetudinária aqui dentro, que é o fortalecimento do colégio de líderes. Tudo que foi combinado com o colégio de líderes, de uma hora para outra, o presidente, em conluio com a oposição, mudou a partir da conveniência política. E você não pode atuar a partir das conveniências políticas, porque em qualquer processo tem que ter regras claras, tem que ter procedimento, e nós não podíamos aceitar, evidentemente, aquela decisão que foi anunciada ontem na Câmara pelo presidente na reunião do Colégio de Líderes. O presidente desta casa, ele comandou uma sessão para abrir a votação sem sequer permitir os encaminhamentos, sem sequer permitir a palavra dos líderes aqui dentro, ao arrepio de tudo. Como pode, num debate político, será razoável, inclusive para a oposição, nós estamos discutindo uma questão tão séria como essa, que é a abertura de um processo contra o presidente da República, sem sequer as bancadas expressarem as suas posições políticas? É na base do tacão, na base do autoritarismo e do casuísmo, e isso não pode acontecer aqui no plenário desta casa, porque tudo isso fere as mais comezinas normas do funcionamento democrático desta casa. Sequer nós tivemos o direito à palavra. Terceira ilegalidade, mais grave ainda, impor uma votação secreta. O Supremo, semana atrasada, decretou que a votação no Senado é uma votação aberta para prender senador. Como é que nós vamos permitir o tal famigerado voto secreto, onde as pessoas não têm coragem de botar as suas digitais? Como é que pode, em pleno século XXI, a oposição que tanto brandou pelo voto aberto e agora vem se esconder no manto do casuísmo para tentar compor maiorias artificiais? Isso não é razoável para quem tem compromisso com a democracia e com o funcionamento plural e democrático do plenário. Se esconderem debaixo desse manto do casuísmo, das chapas avulsas, feitas a partir das conveniências para poder compor maiorias eventuais, porque essa maioria não reflete o pensamento plural, porque ela atropelou o Colégio de Líderes e atropelou o que havia sido combinado na última quarta-feira com o presidente desta casa. É uma votação, senhor presidente, que eu acredito que o Supremo irá reverter isso, porque foram cometidas todas essas ilegalidades de ontem para hoje. Foi marcada a sessão para ontem, não aconteceu. Botaram para hoje. E as urnas, desde o final de semana aqui esperando. É evidente que houve uma armação política, esse conluio todo para impedir a vitória da estabilidade, a vitória daqueles que são a representação aqui nessa casa, que são as lideranças partidárias. Nós não podemos pactuar com isso, que isso não é razoável, isso não é conduta ética na condução de um processo, até porque nós não estamos discutindo coisas simples. Os deputados que ficam comemorando, como é que podem permitir que uma coisa dessa seja decidida, sem nenhuma fala, sem nenhum debate? Onde já se viu para o Brasil aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, presidente? Eu fui a Vossa Excelência e ponderei que suspendesse a votação, porque estava se criando
um mecanismo e abrir um precedente gravíssimo para os próximos passos. E amanhã, como é que vai ser a eleição de uma eventual comissão especial dessa? Quem vai presidir? É Vossa Excelência que vai lá presidir a sessão? Quem vai estabelecer qual é o critério que nós vamos escolher relator e presidente? Isso não é razoável. Essa forma autoritária e casuística de fazer as coisas aqui não pode dar certo. Nós esperamos que o Supremo corrija essas ilegalidades todas que foram praticadas, que isso é uma agressão à Constituição Federal. Os deputados mais antigos aqui dos tempos de Ulisses Guimarães sabem que voto secreto só se estiver previsto na Constituição Federal. Não está previsto na Constituição Federal. É porque que nós acreditamos que o Supremo vai de pronto dar provimento à ação que alguns aqui empreitaram para o voto ser aberto. Nós estamos em pleno século XXI. Por que votação secreta aqui dentro? Por interesses menores e mesquinhos, nós não podemos pactuar com isso. Nós esperamos que o Supremo reverta isso, porque isso foi uma legalidade contra a decência e política que hoje os líderes daqui foram colocados. Eu não sei como é que um líder de bancada concorda com isso, porque amanhã são eles que vão ser prejudicados. Amanhã pode acontecer com Vossas Excelências, o líder aqui não serve mais para nada, porque aparece as chapas avulsas e coisa que o vala para tentar atrapalhar a legalidade democrática aqui dentro. Eu estou confiante, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Aliás, eu vou terminar fazendo uma referência. Esse país viu há 2 semanas atrás a oposição virando as costas para o presidente desta casa. E nós dizíamos, nós não vamos fazer isso, porque até o julgamento dos processos, Vossa Excelência é presidente do Poder Legislativo. Até com algumas incompreensões. Mas o que nós vimos foi uma oposição que não tem compromisso com o país, se esconder por baixo de tudo isso para tentar, com medidas sórdidas, compor maioria artificial que não reflete o pensamento democrático e hegemônico dos líderes aqui dentro desta casa. Isso não vale só para os líderes dos partidos da base, vale para todos os líderes da oposição ou do governo. Nós não podíamos aceitar isso porque foram introduzidos mecanismos, meu caro vice-presidente, que não podem prosperar aqui dentro, porque senão é o vale tudo, porque senão quem chega decide como é que vai ser votação A ou votação B. É claro que nessa votação houve uma maioria, mas era uma maioria artificial. Primeiro que ela não dá legitimidade a esse processo, porque ele foi construído a partir das conveniências políticas e não a partir da realidade política aqui desta casa. A oposição não tem voto para impeachment, coisa nenhuma. E terceiro, nós esperamos que o Supremo possa corrigir, possa determinar que a votação e anular essas decisões que foram tomadas arbitrariamente aqui hoje no plenário. Da nossa parte, presidente, nós estamos aqui para reagirmos. Estamos seguros. Não estou abatido. Nós temos um longo caminho e eu não tenho dúvida, meus caros líderes, nós que construímos posições políticas com muita transparência. Nós vamos seguir em frente para garantir a legalidade democrática. Não permitir que esses golpistas de ocasião eles atropelem o processo democrático e atropelem a legalidade. Querem ganhar a eleição, querem governar o Brasil, primeiro ganha a eleição e depois vocês governam o Brasil. Muito obrigado. Para falar como líder, deputado Carlos Sampaio. Amaral acaba de fazer a delação premiada. Por favor, o japonês está vindo aí. Por favor, deputado Carlos Sampaio. Por favor, Mariana, depois mais tarde eu concedo. Deputado Carlos Sampaio. Quem é o próximo? Só para responder, presidente, ao líder do governo dizendo que é razoável. Deputado Carlos Zaratini, pela liderança do PT. Um governo despreparado, corrupto e que acabou com o Brasil. Há várias lideranças inscritas depois de você. Como razoável, presidente. Deputado Carlos Zaratini, liderança do PT. Delcídio Amaral. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós hoje temos aqui a lamentar os procedimentos que foram seguidos para a realização
dessa votação. Nós aqui votamos de forma completamente equivocada, uma votação secreta, quando não poderia ser secreta, uma votação onde não houve sequer a possibilidade de se debater em plenário as posições, a possibilidade de se fazer questões de ordem, a possibilidade de se exercer o rito democrático no plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, nós não temos nenhum compromisso com essa decisão e vamos lutar para revogá-la através da Justiça. Mas também quero dizer o seguinte: esse é um exemplo daquilo que se tenta fazer com esse processo de impeachment. É um exemplo daquilo que se tenta fazer impedindo aquilo que é a maioria dos votos. E isso que está sendo feito aqui é para não reconhecer que houve uma candidatura vitoriosa nesse país, que foi da presidente Dilma Rousseff, que ganhou legitimamente pelo voto e que agora tenta-se, de uma forma sorrateira, de uma forma golpista, impedir de tentar governar. Essa postura da oposição é a postura de quanto pior, melhor. É a postura que quer levar o país a uma crise sem fim. É a postura de quem não aceita qualquer resultado contrário. Mas nós queremos construir um Brasil democrático. Nós queremos construir um Brasil de oportunidades para todos. Nós queremos construir um país com soberania. E é exatamente esse projeto que a oposição trata de contestar. Não tenham dúvidas, senhores deputados e deputadas, e todos aqueles que nos ouvem nesse Brasil, não tenham dúvidas que o objetivo do impedimento da presidenta da República é exatamente reverter esse processo que tanto avançou em nosso país. Hoje, milhões de brasileiros estão de cabeça erguida, têm a cabeça erguida porque puderam melhorar suas vidas, têm a cabeça erguida porque podem se manifestar livremente, têm a cabeça erguida porque podem se afirmar politicamente e socialmente. Esse processo incomoda a elite brasileira, incomoda aqueles que querem manter um país de casa grande e senzala, incomoda aqueles que querem manter uma minoria ganhando muito e uma grande maioria oprimida e vivendo na miséria. Mas isso não será mais possível. Pensam que podem revogar direitos dos trabalhadores. Pensam que a partir do impedimento da presidente da República possam fazer subtrair os direitos dos trabalhadores. Isso não será possível, senhores deputados e deputadas. Isso não acontecerá, porque hoje nós temos uma organização e uma consciência muito superior. Pensam também que vão poder fazer modificações na Previdência Social sem fazer discussão com os trabalhadores e com o movimento sindical. Isso também não será possível. Não será possível porque ninguém vai subtrair direitos previdenciários sem que haja um amplo processo de discussão e de consensuação em nosso país. Imaginam também que será possível acabar com a empresa que é o orgulho nacional, que é a nossa Petrobras. Uma empresa que dá as condições do país ter autossuficiência energética e que querem a todo custo revogar a lei da partilha, a lei que garante as condições do Estado brasileiro ter o domínio sobre as reservas do pré-sal. Querem fazer essa mudança porque querem entregar essa riqueza nacional, essa riqueza do povo brasileiro para as potências estrangeiras. Mas isso não será também possível, porque o nosso povo sabe muito bem da importância estratégica da Petrobras, da importância estratégica dessas reservas de petróleo e que nós não vamos abrir mão delas. Alguém imagina que, feito o impedimento da presidente da República, nós vamos aceitar isso passivamente? Se enganam, porque haverá muita luta, luta democrática, luta nas ruas, como agora nós vimos, como a juventude de São Paulo, uma juventude sem qualquer tipo de organização pré-determinada, foi às ruas e derrotou o governador do PSDB,
que queria impor de cima para baixo uma reforma educacional no sistema público de São Paulo. Essa juventude não aceitou esse autoritarismo. E essa juventude é uma juventude que não é do movimento da UNE, da UBS, dos partidos de esquerda. É uma juventude que se organizou de forma autônoma. E é isso que nos dá esperança e nos dá uma motivação para continuar lutando, para continuar enfrentando e permitindo que nós possamos alargar a democracia no Brasil. Ninguém imagine que a democracia vai ser reduzida, vai ser diminuída caso se tire a presidente da República, porque ao contrário, vai despertar muito mais gente, milhões e milhões de pessoas que não vão aceitar aquilo que querem fazer no país. Essa proposta de romper com o regime democrático, de impor um golpe, porque não há motivo algum para o impedimento da presidente da República, que não fez em momento algum crime de responsabilidade, essa tentativa não será vitoriosa. Não será vitoriosa porque existem forças nesse país, que não são só as forças de esquerda, mas são as forças democráticas, as forças que entendem que nós temos que preservar uma questão fundamental, que é o respeito à democracia e, fundamentalmente, o respeito ao voto popular. O voto popular não pode ser compuscado, não pode ser pisoteado, e nós não vamos deixar que isso aconteça. Vamos lutar nesse plenário, mas, senhor presidente, nós queremos fazer o debate político. Não venha querer passar o trator e impor regras que não serão aceitas. Nós vamos lutar nesse plenário para debater. Nós queremos efetivamente discutir os argumentos com a oposição, que vai ter que nos ouvir, vai ter que prestar atenção naquilo que nós estamos falando, porque hoje se rompe com o mandato, tenta-se romper com o mandato da presidente da República. Amanhã pode-se tentar romper com o mandato de governadores, de prefeitos, e nós podemos desencadear um total desrespeito ao processo democrático em nosso país. Um processo democrático tão duramente construído. E muitos aqui enfrentaram a ditadura militar, enfrentaram o autoritarismo e construímos a Constituição de 88 e o respeito às regras democráticas. Aqueles que pensam que bastará vencer uma votação aqui para impor, rasgar o regime democrático, se enganam. Nós vamos resistir, nós vamos lutar para que a gente possa ter um alargamento da democracia cada vez maior em nosso país. Não, o povo brasileiro não vai aceitar esse rompimento. E a gente está vendo a cada dia manifestações e mais manifestações de lideranças, de intelectuais, de povo brasileiro, dizendo que não vai ter golpe em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PSDB, deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha primeira palavra na tribuna é de agradecimento aos partidos, todos eles, que tiveram a coragem de integrar a Chapa 2. Meus sinceros agradecimentos aos membros do PSDB, partido que tenho a honra de liderar, aos membros do PMDB, do PTB, do PSC, do Solidariedade, do PP, do PHS, do PSD, do DEM, do PPS, do PSB, do PMB e do PEN. Esta foi uma chapa vencedora e por uma razão muito simples, senhoras e senhores deputados, porque essa chapa expressou o sentimento da nação. 70% da população brasileira aguarda o impeachment. E a presidente Dilma e o PT queriam impor a esta casa uma chapa que representasse os interesses do Partido dos Trabalhadores, da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Não, essa casa não se curvou, não se quedou inerte, se movimentou, montou uma chapa que era a face do país, foi para a disputa e venceu no voto. E venceu no voto
de uma demonstração inequívoca não só da nossa chapa, mas da fragilidade deste governo. Senhores e senhoras do Partido dos Trabalhadores, esse governo chegou ao fim. Vossas Excelências não percebem. A presidente Dilma, na última pesquisa da Datafolha, tinha menos de 10% da população brasileira apoiando o seu governo. Ela perdeu o apoio do vice-presidente da República em razão da falta de confiança mútua. E hoje demonstra a sua fragilidade absoluta ao perder numa votação aonde o PT e a base aliada em janeiro tinham 400 deputados e a oposição tinha 113. Hoje somos mais de 270 a demonstrar a indignação para com esse governo corrupto e mentiroso. A chapa 2 está aberta a todos aqueles que quiserem aderir, a todos aqueles que quiserem vir conosco para representar a vontade do país. Estamos abertos porque defendemos um impeachment que não foi proposto pelo presidente da casa, como tentam dizer alguns. Foi proposto por 3 grandes juristas desse país. E são tão grandes juristas, professor Miguel Reale, professor Hélio Bicudo e doutora Janaína Pascoal, são tão ilustres juristas que o Palácio do Planalto, num uso vergonhoso da sede do governo, levou para dentro do palácio 30 advogados para tentarem sustentar e se contrapor àquilo que 3 advogados propuseram dentro dessa Casa Legislativa. 30 advogados que deveriam, na minha opinião, são nomes que têm uma certa respeitabilidade no mundo jurídico, alguns deles. Outros estavam ali para fazer política, mas são nomes que deveriam saber que não podem utilizar-se do palácio do governo para fazer a defesa da presidente Dilma. Venham aqui no processo de impeachment, venham aqui na comissão processante. Este é o local onde nós devemos debater e discutir. O voto foi secreto hoje, deputado Carlos Zaratini, por uma razão muito simples. A Constituição determina. Eu adoraria, deputado Zaratini, adoraria que o voto fosse aberto. Eu acho que o ideal é externarmos a nossa posição sempre, mas a Constituição veda eleição dentro da casa com o voto aberto. Vossa Excelência sabe disso, está aqui há tantos anos. Então essa hipocrisia junto às pessoas que nos ouvem para dizer ganharam no tapetão porque o voto foi secreto, não poderia ser de outra forma, porque não é que o regimento assim o diz. A Constituição é clara e cristalina. Dizia a deputada Jandira Fegali: quero ver vocês colocarem suas digitais. Deputada Jandira Fegali, vai ter o dia para colocarmos nessas nossas digitais na votação aberta que vai julgar o impeachment da presidente Dilma. Esta casa vai poder saber e mostrar quem são aqueles que estão ao lado da população brasileira e quem são aqueles que defendem, repito, insisto, este governo corrupto e mentiroso. Chega de conversa fiada, chega de dizer que foi golpe, é texto constitucional. Por que vocês foram para a votação secreta se vocês dizem que era ilegal? Passaram essa vergonha aqui em plenário. Vocês deram 2 ministérios ao PMDB, negociaram emendas com muitos deputados, mas não conseguiram afrontar aqueles que na chapa 2 estavam e naquele que para a chapa 2 virão. E sabe por quê? Porque este governo não tem mais credibilidade e não vai mais aviltar esta casa comprando votos com emendas ou ministérios. Tivemos de tudo no Partido dos Trabalhadores e acho que chegamos próximo a um desfecho. Tantos presos que aqui já elenquei, de todas as posições partidárias, sem exceção, todos os cargos, de presidente a tesoureiro, todos os do PT foram presos. Cada vez que eu falo isso, eu imagino como é que vocês ficam aí, porque não tenho o que dizer para se contrapor.
E por que não tem? Porque o nosso time tem gente decente, tem gente de bem, gente que tem a coragem de vir aqui falar sem ter receio da sua história, com tranquilidade, falar o que pensa. Vocês fizeram mal ao país, vocês praticaram crimes, muitos de vocês foram presos, e o PT tem tudo para ser extinto. Ah, mas isso é um absurdo. Não é, é mais uma vez a lei. A lei diz que se receber dinheiro de corrupção do exterior, vai ser extinto o partido, porque ele perde o registro. É simples, nunca vim aqui para falar nada, talvez pela minha formação como promotor de justiça há 28 anos, nunca vim para falar nada que não tivesse um respaldo legal daquilo que eu estava dizendo. É clareza de raciocínio. Hoje foi uma vitória do país, foi uma vitória dos movimentos de rua, e aqui falo do MBL, falo dos revoltados online, falo do Vem Pra Rua e tantos outros que mobilizaram este país. Pois eu espero, clamo e peço para que no dia 13 estejamos todos juntos de novo com estes mesmos movimentos das ruas, porque se eles deflagraram o processo aqui dentro, precisamos dos movimentos das ruas para termos a aprovação do impeachment, e sabemos que a população e os movimentos não nos faltarão em momento algum. E por quê? Aquilo que faz mal a eles, faz mal a nós. Aquilo que indigna eles, deixa nós todos indignados, que é a corrupção, que é a mentira. E essa não é uma vitória que nós do PSDB percorremos desde o impeachment. Não, percorremos desde que se iniciou a eleição do ano passado, porque foram mentiras atrás de mentiras, uso do próprio público, uso de cadeia nacional por parte da presidência, e nós denunciávamos. É dinheiro de propina, é dinheiro de propina. Precisaram 5 delatores serem presos para dizer em alto e bom som o que o PSDB dizia há um ano. PT fez campanha com dinheiro de propina, PT faz mal ao país, PT precisa sair do comando, e a solução para isso tem nome, é impeachment. Para falar como líder, deputado Mendonça Filho. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu lamento muito que, no desespero dos líderes que representam a base governista nesta casa, os argumentos utilizados para desmanchar ou tentar manchar ou diminuir essa sessão histórica sejam argumentos falaciosos, argumentos falsos, argumentos que não têm nenhuma sustentação na verdade. Portanto, a Lei 1079 de 1950 diz no artigo 19 o seguinte: recebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita. Eu friso aqui, deputado Chico Alencar, comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma. É o que diz o artigo 19 da Lei 1079, a lei que trata dos crimes de responsabilidade. Mais clara do que isso, impossível, eleita. E aí eu venho e peço a atenção do deputado Chico, até porque acredito na boa fé, foi um dos que subiu à tribuna hoje para contestar o processo da eleição por voto secreto. Nós vamos ao regimento interno da casa, que diz no artigo 218, parágrafo 2º o seguinte: recebida a denúncia pelo presidente, verificada a existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à comissão especial eleita, da qual participem,
observado a respectiva proporção representante de todos os partidos, eleita mais uma vez. Artigo 218, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa. Mais claro do que isso, impossível. E aí, finalmente, deputado Chico Alencar, deputados e deputadas, eu vou ao artigo 188 do Regimento Interno na nossa Casa, que diz o seguinte, artigo 188, inciso 3º, para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente, vice-presidente, de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa do Congresso Nacional e dos cidadãos que irão integrar o Conselho da República e nas demais eleições. O que nós participamos hoje? O que é que nós colaboramos hoje? Qual foi a nossa participação hoje? Foi uma eleição da comissão especial encarregada de emitir parecer com relação ao processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Uma eleição que está respaldada no regimento em 2 artigos já mencionados e que está respaldada também na lei que trata dos crimes de responsabilidade. Eleição se dá pelo voto secreto para impedir a barganha, a pressão, a compra, a intimidação por parte de governo, que é quem tem máquina e estrutura para intimidar. Foi o que fizemos. Qual é a natureza, e eu peço paciência ao presidente, do episódio que vivemos hoje? Na verdade, a dissidência da Chapa 2 não nasceu na oposição, que tem apenas pouco mais de 20% das cadeiras desta Casa do Parlamento Brasileiro, deputado Chico, deputados e deputadas. Nasceu, sim, da operação montada no Palácio do Planalto, pelo ministro das Relações Institucionais, pelo ministro chefe da Casa Civil, que, chamando líderes partidários, queria indicar e saber quais eram as indicações de cada partido para fazer com que esta comissão especial fosse não uma comissão especial representativa dos partidos políticos na sua pluralidade, mas sim a comissão especial chapa branca, representante dos anseios do governo, que quer intimidar a oposição, sufocar as vozes das ruas e fazer com que se enterre o impeachment na calada da noite. Concluído. Essa é uma demanda. Eu peço só mais um minuto, presidente, para concluir minha fala de hoje, que é um momento histórico que nós vivemos e eu acho que é importante responder à base governista. Vivemos um momento histórico. A demanda vem da rua. O PT não tem autoridade moral para combater impeachment, para falar em golpe. O PT pediu o impeachment de Collor e hoje, incrível que pareça, é aliado do senador Fernando Collor. O PT pediu o impeachment do então presidente Itamar Franco por conta de uma publicação de uma matéria na Folha de São Paulo. Então, deputado do Partido dos Trabalhadores, Jacques Wagner, com assento desta Casa Legislativa, o PT pediu o impeachment de Fernando Henrique Cardoso nas pessoas dos então deputados Zé Genuíno, José Disseu e tantos outros. E agora vem falar em golpe. Golpe é o que fizeram nas eleições passadas, golpeando o povo brasileiro, enganando a opinião pública, iludindo. Está aí o Brasil quebrado, literalmente no fundo do poço, por conta da irresponsabilidade que graçou durante o exercício de 2014 para facilitar. Deputado, concluir, por gentileza. Não podemos admitir
este tipo de discurso. Se querem recorrer ao Supremo Tribunal, que o façam. Mas esse processo é legítimo. Esse processo não pertence ao presidente desta casa. Este processo pertence a todos os parlamentares, que têm direito a voz e voto. E democraticamente vai exercer com liberdade e facultando a liberdade ao povo brasileiro de se pronunciar nas ruas, protestando, gritando, dizendo que quer se libertar de um governo que, infelizmente, afundou o Brasil na crise econômica, entregou a Petrobras ao crime, à corrupção e que, infelizmente, hoje gerou uma grande frustração até mesmo dos eleitores que votaram na hoje presidente da República, Dilma Rousseff, que está por muito pouco tempo. Pela liderança do PPS, deputado Rubens Bueno. Em seguida, o último líder inscrito, deputado Lucas Vigílio, não tendo atingido o quórum, encerraria a sessão. Presidente, eu fui citado. Senhoras e senhores. Peraí, Rubens, um segundinho. Claro. Após a fala do líder, eu concedo a você. Fui citado, eu quero fazer um bom debate aqui. Não, mas olha, o deputado Rubens é mais tolerante que Vossa Excelência, ele concede esse minutinho apenas para dizer, viu, deputado Mendonça, obrigado pela referência, pela deferência, mas a questão de voto secreto já tem resolução do Supremo Tribunal Federal dizendo que o postulado da deliberação ostensiva ou aberta é a regra e que a exceção a ela, isto é, o voto secreto, tem que ter inscrição no texto constitucional. Não foi o caso. Mas, na decisão recentíssima do ministro Fachin sobre a questão do senador Delcídio, veja o que ele diz. Sendo assim, não há liberdade à Casa Legislativa em estabelecer em seu regimento o caráter secreto da votação e, em havendo disposição regimental em sentido contrário, sucumbe diante do que estatui a Constituição como regra. Por fim, no senso comum, ao representante é sempre muito superior proferir um voto que o representar. Deputado Rubens Bueno, senão a gente... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vimos hoje o resultado de uma eleição no plenário desta casa com forças antidemocráticas que tentavam o golpe do impedimento da manifestação individual de cada parlamentar e oferecendo quebra-quebra para impedir a livre manifestação dos representantes do povo nesta casa. Esta é a forma democrática com que eles atuam, dizendo que a proposta que está em tramitação nesta casa seria um golpe. Será que não leram a Constituição? Será que não leram a Lei 1079? Será que não têm compreensão do que é o Estado de Direito Democrático? O Estado de Direito Democrático prevê na sua lei as regras para situações como esta. Se o presidente da República cometeu crime de responsabilidade com as pedaladas fiscais e o Tribunal de Contas da União, por unanimidade, disse que ela cometeu o crime de responsabilidade, então cabe o processo legal a ser aqui na Câmara e no Senado encaminhado para a decisão final. Este caminho não é o mesmo do PT de 92. Veja que o PT não tem memória, só tem memória para o que lhe interessa. Em 92, o PT apresentou uma proposta de impeachment. Em 94, contra o presidente Itamar Franco. O país, com a dificuldade que tinha à época, entraram com pedido de impeachment contra o presidente Itamar Franco. Em 99, entraram com pedido de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, em 2015, tem um pedido contra a presidente Dilma. Para o PT é golpe. Para o PT é golpe. Quanto cinismo, quanta mentira de levar para a opinião pública algo que não tem o mínimo sentido do que é o Estado democrático de direito. É isso que eles não compreendem. Não assinaram a Constituição, não ajudaram no Plano Real, não votaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum desses grandes momentos importantes para a vida do país, o PT foi contra.
agiu contra. E agora vem um líder que falar e discursar do quanto pior, melhor. Ninguém mais atuou na política brasileira do quanto pior, melhor do que o PT na oposição. Ninguém atuou dessa forma como o PT. E agora nós estamos vendo que, de repente, o governo usa toda a sua força para influir na chapa apresentada para a comissão especial do processo de impeachment. E quando o governo agiu desta forma, exigindo que os líderes da base indicassem os membros patrocinados pelo Palácio, a própria base se rebelou. Houve uma reação contra os líderes da base do governo. E essa reação é natural, porque o processo não foi democrático. Não foi uma escolha de bancada, foi uma imposição do Palácio do Planalto para que esta chapa fosse a chapa branca, a chapa oficial, para tentar arquivar o pedido de impeachment a ser processado por essa comissão especial. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vir à tribuna para dizer que nesta tarde a vitória da sociedade brasileira, que foi às ruas aos milhões, da sociedade brasileira, que menos de 10% aprova este governo, da sociedade brasileira que viu a presidente Dilma cometer o maior estelionato eleitoral da história, mentindo para o povo brasileiro. De lá para cá, o que nós estamos vendo é uma presidente sem a mínima condição de governar. Não tem autoridade moral para ir para a sociedade e falar alguma coisa. Quando vai à televisão, ia muito, gastava muito para ir à televisão, para mentir para o povo brasileiro, ela tinha aplausos. Hoje ela não vai mais à televisão porque é o panelaço que se estende no Brasil de ponta a ponta contra a palavra dela, por ser uma figura que não representa mais a sociedade, não representa o povo, e de uma incapacidade, de uma incompetência que leva o Brasil à situação econômica dessa gravidade. E aqui está a resposta. A resposta desse plenário é a resposta do povo brasileiro. Impeachment já, fora Dilma. Muito obrigado, nobre deputado. Conceda a palavra pela liderança da minoria, nobre líder Arthur Vigílio. Vossa Excelência tem até 9 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, como os oradores que me antecederam bem disseram, hoje é um dia histórico para esse país. Histórico do ponto de vista de uma votação que massacrou uma tese que foi defendida de forma errada por alguns líderes dessa casa, de que a sua posição pessoal deveria impor às suas bancadas algo que não era o sentimento da maioria dos seus membros. Eu errei por 6 votos, eu pensei que seria uma diferença de 80 votos. E um dia histórico, aí vai para o viés do lado ruim da história, que foi o comportamento de deputados do PT, do PCdoB, que desligaram urnas, tentaram impedir deputados de votar, tentaram não permitir o exercício da democracia nesta casa, com o velho jargão de que nós estamos vivendo um momento de golpe. E eu vou voltar mais uma vez às eleições do ano passado. Deputado Sérgio Reis, qual é o golpe? O golpe foi dado pela presidente Dilma Rousseff quando mentiu que a economia brasileira estava andando bem, estava caminhando bem, no momento de crise, de recessão, que foi dita claramente na campanha pelo candidato Aécio Neves e pela candidata Marina Silva, que foram taxados de amigos de banqueiros, aquela velha conversa fiada que nós conhecemos da bancada do governo, da dona Dilma Rousseff, do seu Luiz Inácio Lula da Silva, de tentar botar nas costas dos adversários sempre adjetivos ruins. Eu fiquei estarrecido mais uma vez com o comportamento do ex-presidente Lula, que além de incitar as pessoas, disse que a oposição brasileira queria tirar dos pobres o governo do país. Eu me pergunto, quem é pobre nesse governo? A Dilma, eu não vejo ela como Lula. Ela não tem o viés do enriquecimento do Lula.
mas não é uma pessoa pobre. A família do Lula é milionária. O esquema do Petrolão e do Mensalão enriqueceram muita gente. Como é que o Lula vem dizer que nós estamos querendo tirar do governo pessoas pobres? Como pode ser dito isso por alguém que governou esse país por 8 anos? Aí eu me pergunto, ele falou da população? Se falou da população, essa mesma população pobre, empobrecida por esse governo que arrasou a economia brasileira, que está revoltada com o governo em quem votou. Quem está hoje com problema de crédito, deputado Fábio? Quem está hoje sobrevivendo às míngua, desempregado, não tem nesse governo o seu verdadeiro representante. Porque foi esse governo que acabou com a economia que prejudica a vida das pessoas. Ouvi deputados do governo, na hora do empurra-empurra das cabines, falarem da legalidade do processo de impeachment. Sem autorização do Congresso, este ano a presidente assinou decretos de suplementação orçamentária que somaram 2,5 bilhões para ampliar gastos. Só isso, de acordo com o parecer dos juristas que apresentaram o pedido de impeachment, já é motivo suficiente para ser demonstrada a irresponsabilidade deste governo. Só isso já basta para a abertura do processo de impeachment. Não estou aqui falando das pedaladas, não estou aqui falando da questão da corrupção eleitoral que ocorreu na eleição passada, não estou aqui falando das delações, estou aqui falando exclusivamente de um ponto que já é o necessário para a abertura do pedido de impeachment. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, essa casa sai hoje engrandecida de um lado, porque representa o anseio da população, a vontade das pessoas em verem mudanças efetivas no governo e nas mãos de quem governa esse país. Do outro lado, saímos menores, pelo comportamento pequeno, daqueles que invadiram cabines, empurraram colegas, não permitiram uma votação tranquila, quando deveriam eles sim, como maioria nesta casa, compreender o processo democrático como algo natural. Infelizmente, nós assistimos esse capítulo de pequenez, de um tamanho muito pequeno, diante das obrigações, das atribuições e do respeito que essa casa tem que ter entre seus membros, mas principalmente com a população brasileira. Eu, portanto, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, está aí aberto o processo de impeachment, está aí a comissão especial praticamente instalada, está aí o início da discussão para algo que levará, se Deus quiser, o Brasil a dias melhores do que os que vive hoje. O Brasil está cansado deste governo, cansado das mentiras, cansado da conversa fiada. O Brasil quer reação, ação. Portanto, deputados e deputadas dessa casa, antes de escolher o seu voto, ouçam o povo brasileiro, que é sábio nas suas decisões. O povo acerta, o povo erra, mas é sábio quando busca nos seus representantes a verdadeira solução para os seus problemas. Ouçam a população brasileira, não ouçam só os comandantes partidários, não ouçam só aqueles que estão acostumados a mandar no voto alheio, sem compreender a responsabilidade e a vontade de cada parlamentar. Ouçam a população brasileira, que eu tenho certeza que vai às ruas. E aqui eu conclamo mais uma vez a população brasileira. Vamos às ruas, vamos fazer comícios como aqueles da Direta Já, vamos fazer movimentações bonitas, pacíficas, como as que foram feitas no impeachment do Collor. É isso que nós esperamos do povo brasileiro e é um impeachment que o povo brasileiro espera de nós. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Com a palavra, o próximo líder, pelo Solidariedade, Lucas Virgílio. Vossa Excelência tem até 4 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tivemos hoje aqui a segunda vitória da democracia brasileira. A primeira vitória foi quando foi deferido pelo nosso presidente da casa o processo de impeachment. E hoje, elegendo aqui a chapa 2, Unidos pelo Brasil, demonstrando que essa casa está em sintonia com o que clama as ruas do nosso país. Mas sempre onde há uma festa da democracia,
sempre aonde a democracia vence, o Partido dos Trabalhadores vem querendo mostrar, sim, a sua forma de se fazer política, que é quebrando as cabines de votação, não permitindo que os parlamentares fossem votar, agredindo outros parlamentares. Mas nós vamos devolver isso com o nosso voto aqui ao microfone, falando sim para que a presidente Dilma Rousseff saia do cargo. Ora, senhores e senhoras deputados, nós sabemos que incompetência não é motivo para impeachment. Nós sabemos que incompetência não é motivo para impeachment, pois se fosse, a presidente Dilma já teria saído do cargo há muito tempo. Ela está sofrendo processo de impeachment porque cometeu crime de responsabilidade, e isso sim vai fazer com que ela saia da presidência. Não vai haver golpe, vai haver impeachment. A população vai às ruas, os jovens do nosso país vão clamar para que a presidente saia, para que nunca mais possamos ouvir aqui dessa tribuna a famosa frase presidenta, que eu já não aguento mais. Porque, além disso, nós podemos, ou melhor, deputada, podemos sim falar presidenta, porque aí me dá o direito de chamá-la de governanta, na mesma analogia que vocês fazem. Machista! Então, senhoras e senhores deputados, vamos aqui lutar pela democracia brasileira. E como disse, para concluir, senhor presidente, como disse aqui um deputado corrupto, condenado pelo mensalão, deputado José Disseu, qualquer deputado pode pedir à mesa da Câmara processo de abertura de impeachment contra o presidente da República. Dizer que isso é golpe é falta de assunto. Se vocês não têm assunto, por favor, então se calem e deixem a democracia falar mais alto no nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, nobre deputado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito pelo PSB, nobre deputado Danilo Forte. Vossa Excelência tem até 6 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa é mais uma data marcante para esse plenário, para essa Câmara dos Deputados. Hoje tivemos embates, paixões, emoções, compromissos políticos partidários, posicionamentos ideológicos, o que é natural numa casa parlamentar e no exercício da democracia. Mas o que há de se ressaltar e o que é mais importante para todos nós é que nós saímos daqui hoje com um sentimento de altivez, de independência, um sentimento que foi construído exatamente quando, de novo, essa casa se negou às interferências externas. A autonomia e a harmonia dos poderes foi preservada pelo plenário. Esse plenário, mais uma vez, demonstrou que não aceita a intromissão do Poder Executivo, do governo federal nas nossas decisões. Quando se tentou fazer listas de partidos políticos que seriam representados nessa comissão especial fora do ambiente do parlamento, houve a repulsa. Houve a repulsa a partir dos partidos que estavam se tentando ser monitorados. E isso é muito importante. É muito importante para reafirmar o compromisso único e exclusivo dos deputados, da Câmara dos Deputados, com os seus eleitores. E essa crise que o Brasil vive hoje, uma crise de profundidade, uma crise na economia, uma crise que se reflete no dia a dia das pessoas, com a volta da carestia, da inflação, com o medo da sombra do desemprego, com um amanhã nebuloso, sem perspectivas, mas que precisa ser enfrentado. E esse enfrentamento será feito necessariamente pelos políticos. É na política que a sociedade vai encontrar a solução dos seus problemas. Sejam políticos bons, sejam políticos maus, mas todos são políticos eleitos, representantes do povo, e tentam e buscam e têm a obrigação de se harmonizarem aqui, dentro de um regimento, dentro de um ritual que possa proporcionar
a busca do encontro dessas soluções, seja quando votamos as medidas provisórias, quando votamos a lei orçamentária, quando votamos os programas sociais e agora, quando cumprimos a nossa obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo. É natural que no presidencialismo de coalizão que nós vivemos, no regime que hoje dá o tom, que dá exatamente o segmento à administração pública brasileira, que o Poder Legislativo cumpra com a sua premissa básica da fiscalização e na fiscalização dos atos do Poder Executivo, achando as incorreções, achando os erros, achando os desvios de conduta, possa sim criminalizá-lo. Isso é constitucional, isso está na Constituição brasileira e é a partir dessa Constituição que essa comissão, que hoje começa a ser formada já com 39 dos seus 65 membros, no qual o nosso partido, o PSB, se inclui. Nós teremos a obrigação da garantia do rito constitucional, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que são as bases do Estado democrático de direito. Nós não podemos em nenhum momento abrir espaço para a volta do autoritarismo. E por isso é muito importante o acompanhamento, a participação dos diversos segmentos da sociedade. Que essa comissão busque encontrar no Tribunal de Contas da União, no Supremo Tribunal Federal, nas instituições organizadas dos segmentos sociais da sociedade, exatamente o arcabouço, o entendimento capaz de nós podermos fazer um relatório, fazermos um processo com as garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, encontrando nas falhas e nos equívocos, a possibilidade de fazer a condenação. É isso que a sociedade espera de nós, um comportamento democrático, participativo, respeitoso e, ao mesmo tempo, eficiente na condição básica e basilar que o Congresso Nacional tem numa democracia, que é a da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Naturalmente, muitos se avorarão no sentido exatamente de dar uma resposta à pressão da sociedade. E é natural que a sociedade queira uma resposta rápida, porque está sofrendo as mazelas das dificuldades que a política do governo federal tem imprimido à vida de cada cidadão e de cada cidadã. É o pai que vai renovar a matrícula da escola do filho, é o aumento do condomínio, é o aumento do combustível, é a dificuldade da internação hospitalar, é a insegurança que reina em toda a periferia das grandes cidades e das pequenas e médias cidades brasileiras, é a criminalidade crescendo, e tudo isso precisa que nós possamos dar uma resposta. E a resposta, nesse momento, passa exatamente pela avaliação da credibilidade ou não desse governo que tem dificuldade em dar uma orientação clara para as políticas públicas e que tem mais dificuldade ainda de animar a economia que precisa ser retomada para garantir a volta do crescimento econômico e o crescimento de um Brasil grande, um Brasil continental, Para concluir, nobre líder. Obrigado, senhor presidente. Um Brasil que tem todas as condições de abrigar todos os desejos e sonhos da nação brasileira, mas que infelizmente se desencontrou no caminho, infelizmente se desvirtuou do caminho da inclusão social, infelizmente priorizou o pagamento de juros em detrimento exatamente dos programas sociais que garantiu o crescimento de toda a nação brasileira. É isso que nós precisamos fazer. E se nós tivermos como conclusão o impeachment será feito porque essa Casa e o Congresso Nacional têm altivez, têm condições, sim, de dar uma alternância de poder para o povo brasileiro poder ter um novo e um melhor amanhã. Muito obrigado, nobre deputado. Presidente. Um minuto, deputado Nácio, depois um minuto, Zé Geraldo. Presidente, eu quero fazer uma demonstração aqui. Primeiro, o governo reage mal a todos os preceitos democráticos. Primeiro, não aceita o preceito do impeachment que está legalmente colocado na Constituição. Depois, hoje, durante a votação, por muitos momentos, tentou obstruir, machucou algumas pessoas, quebrou
as urnas que estavam com a votação, fazendo todo o movimento para que não acontecesse a democracia aqui dentro. E por fim, o que se percebe é um governo desesperado, vendo a sua base ruir, não conseguindo colocar nem 200 votos na votação, onde ele disse que eram para se respeitar os líderes. Ao que se vê, os líderes não lideram mais, tanto assim, e que não adianta cooptar aqueles que querem entregar ao Palácio o que o povo não está aceitando mais. Chega de PT, impeachment em favor do Brasil. Deputado Zé Geraldo, 1 minuto. Senhor presidente, parabenizar os 199 votos na chapa 1, porque esses sim, com certeza, são contra o golpe, contra o impeachment. E não adianta o PSDB, democrata, se alegrar e pensar que fazer impeachment nesse país o povo brasileiro vai aceitar com tranquilidade. O Brasil vai reagir, porque esse povo já governou durante 20, 30 anos e nunca fizeram nada do Brasil. Esculhambaram o Brasil, botaram o Brasil de joelho para o FMI, venderam a Vale do Rio Doce, venderam tanta coisa, sumiram com dinheiro, não prestaram conta do dinheiro. Portanto, parabéns aos 199 votos, votação secreta, porque todo mundo sabe que o índice de traição no voto secreto é bem maior. Mas com certeza nós vamos melhorar. E o dia que for votar o impeachment, nós teremos muito mais do que 200 muito votos obrigado, nosso deputado. Mauro Pereira, 1 minuto. Deputado presidente Carlos Monato, eu gostaria de dizer que o Brasil continua e os problemas do nosso país continuam igual. Hoje nós tivemos uma audiência com diversas lideranças ligadas à maçã, com a ministra Cátia Abreu. Tiveram presente diversos deputados dessa casa. E a preocupação nossa com a ministra, primeiramente, o seguro agrícola que o ministro Levi prometeu de repassar um recurso em torno de 50 milhões para que o seguro agrícola fosse pago. Os nossos agricultores estão esperando esse dinheiro, os agricultores, especialmente do Rio Grande do Sul, eles perderam a safra com a geada, chuva de pedra e outros problemas, deputado Monato. E esse seguro agrícola é de extrema importância, foi contratado e o Palácio Berzuini, o nosso amigo o Gilles Azevedo, prometeu que ia nos ajudar. E eu espero que a ministra Cátia Abreu pague isso. Muito obrigado, nobre deputado. Nobre deputado Marcos Vicente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência em nome do povo capixaba. Muito obrigado, Vossa Excelência assumiu interinamente a presidência da CBF. Muito orgulho a nós, capixaba, Vossa Excelência é merecedor. A sua transparência, a sua ética, orgulha o capixaba. Agradeço ao deputado Monato e a toda a casa. Amanhã quero ter uma oportunidade de poder, no horário da liderança, falar um pouco sobre a questão do momento que nós estamos vivendo no futebol brasileiro, do futebol mundial. E espero amanhã, então, também na quinta-feira, vou tirar uma licença de 60 dias para que eu possa me debruçar dentro da administração da CBF e dar a contribuição que nós podemos dar ao futebol brasileiro e a grande expectativa do povo brasileiro. Obrigado, deputado. O povo do Espírito Santo vai estar torcendo por Vossa Excelência. Presidente. Luiz Carlos Raul, 1 minuto. Senhor presidente, grande decisão da Câmara dos Deputados, por maioria esmagadora, derrotando o governo, derrotando a sua base. A partir de agora, atendemos o clamor do povo brasileiro. A Constituição brasileira, no seu artigo 32, vai começar o processo de impeachment. O povo não suporta o desgoverno, a incompetência, a corrupção, os juros. Imagine um trabalhador que recebe 3% de correção do seu fundo de garantia, do seu PIS/PASEP, enquanto que o mesmo governo que se diz trabalhista paga 14,25% para o banqueiro, para o rentista. Imagine essa situação. É por tudo isso que o povo brasileiro está contra o governo, está contra a Dilma, está contra o PT e contra o Lula. Muito obrigado, deputado. Viva o impeachment! Viva o Brasil! 1 minuto, Pompeu. Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente, e dizer que hoje tivemos uma reunião com o ministro Eduardo Braga, com a direção da ANEEL, para assinar, presidente, a concessão da energia elétrica
para as empresas estatais, as empresas públicas, enfim, a renovação das concessões por mais 30 anos na área da distribuição. Estava lá a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, estava lá o governador Sartori, estava lá o DEMEI com o prefeito Balim de Juí, estava lá o prefeito Renato na Eletrocar, companhia lá de Carazinho, e eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Concessões de Energia Elétrica e tenho a honra de dizer que esse trabalho fez a diferença. Então, quero dar como líder esse discurso comemorando, presidente, essa conquista para o Brasil e para a energia elétrica. Muito obrigado, nobre deputado. Nada mais havendo a tratar. Vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira.